Bom, pessoal, vou explicar para vocês o funcionamento termodinâmico de um circuito de um refrigerador. Primeiramente, o principal componente do sistema de refrigeração de uma geladeira, de um freezer, tanto vertical como horizontal, é o compressor. Mas antes disso, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Isso é muito importante para a continuidade do nosso canal, que a gente continua postando mais coisas para vocês. Como eu disse, o compressor é o item mais importante do sistema de refrigeração. Por quê? O compressor é ele que promove o bombeamento do fluido refrigerante que retorna do evaporador. Ele comprime o refrigerante. É, o refrigerante passa aqui no evaporador, que está em forma líquida. Nesse momento aqui, ele retira a temperatura do ambiente e nesse momento que ele retira a temperatura do ambiente, ele ganha temperatura e muda do estado líquido para gasoso. Ele vem em vapor, entra no compressor. O compressor comprime ele, o vapor, detalhe, vapor. Nunca pode voltar líquido para o compressor. Ele comprime. No momento da compressão, o fluido ganha temperatura e aumenta a pressão. Ele ganha temperatura e aumenta a pressão. Vem aqui para o condensador, que é aquela telinha que tem atrás da geladeira. Quando ele passa pelaquela colmeia ali, ele perde temperatura, mas aqui ainda continua a pressão mais alta. Passa pelo filtro secador. Na verdade, a telinha ali atrás, o nome dele é condensador. Passa pelo condensador, passa por esse componente que é o filtro secador. Qual a função do filtro secador? É retirar a impureza e umidade caso tenha. Passa pelo filtro secador. Logo após o filtro secador tem o elemento de controle de pressão ou tubo capilar em alguns circuitos maiores, válvula de expansão. Depende da forma construtiva. Em veículo costuma ter válvula de expansão, não é muito comum ter tubo capilar. O mais comum tubo capilar é em local onde que não tem tanta variação de temperatura, por exemplo, geladeira, alguns equipamentos, é muito relativo isso. A função do tubo capilar é criar uma resistência à circulação do fluido, causando uma grande diferença de pressão ah, entre o evaporador e o condensador. Ah, com isso, quando tem essa diferença de pressão, o fluido passa tem uma pressão antes do tubo capilar, uma pressão mais alta. Depois do tubo capilar, ele chega no evaporador. Uh, o diâmetro do tubo capilar é bem pequeno, chega no evaporador, que é um diâmetro grande. Então, ele perde pressão. No momento que tem essa perda de pressão, ele ganha temperatura. Acontece o circuito de refrigeração, que é aqui, ó. No evaporador, ao encontrar um ambiente de baixa pressão, que o fluido refrigerante passa do estado líquido para o estado gasoso, absorvendo no processo calor do ambiente interno do refrigerador. O que acontece? Como ele passou aqui do tubo capilar, sobe, passa por aqui, chega no evaporador. Nesse momento aqui, ele estava numa área bem restrita, bem pequena, que era o tubo capilar. Nesse momento, ele chega no evaporador, tem uma área muito grande. Então, ele tem uma queda brusca de pressão. Nesse momento, ele absorve temperatura. Com isso, retirando a temperatura do ambiente, no caso, o refrigerador. Nele ganhar temperatura, quando nele ganhar temperatura, ele volta para o estado gasoso e volta para o compressor.
Com isso fecha o circuito de compressão, o circuito fechado aqui, o fluido trabalha no circuito fechado. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aí. E qualquer dúvida, posta nos comentários e inscreva no nosso canal.